Um congelador doméstico, freezer, está regulado para manter a temperatura de seu interior a menos 18 graus Celsius, sendo a temperatura ambiente a 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. Então, nós vamos ter uma temperatura T1 e uma temperatura T2. Ok? Na questão, eu vou ter uma temperatura 1 e uma temperatura T2. Nós vamos chamar a temperatura 1 a ambiente. E o 2 dentro do freezer. Tá bom? Isso. Então, dentro do freezer, que é o T2, a ambiente é 27 graus Celsius. Então, a T1 é 27, passando para a escala Kelvin, 27 mais 273, porque nós somamos a T1, desculpe, é 300K. E a T2, que é T2 dentro do freezer, é menos 18. Se eu somar com 273, porque é o início do Kelvin, então eu vou ficar com 273 menos 18. 13 menos 8 dá 5. Pediu emprestado, ficou 6. 6 menos 1 dá 5. 2 menos 0 dá 2. T2 é igual a 255K. Então, agora eu tenho T1 e tenho T2. Lembrando que o T1 é o ambiente e T2 é dentro do freezer. Então, vamos continuar aqui. O congelador é aberto e pouco depois fechado, novamente. Bom, então aconteceu o seguinte, energia em trânsito, calor, entra dentro do freezer. Então, calor é uma energia em trânsito, abriu, o calor entrou, expulsou a massa de ar frio. Suponha que o freezer tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo necessário para o ar em seu interior ser trocado por o ar ambiente. Então, foi trocado. Quando a temperatura do ar no freezer voltar a atingir menos 18, a pressão em seu interior será... Então, o que acontece? O que aconteceu nessa... O ar foi trocado. Nós tínhamos, de acordo com nós tínhamos aquela equação geral dos gases. O 1, não é isso? Passou para o 2. Só que o volume dos gases constante. Volume não alterou. Isovolumétrica, tá? Volume não alterou. Não alterou ou constante. Então, a fórmula ficou P1 sobre T1, tá? O volume aqui não alterou, tá? É igual a P1 sobre T2. Espera aí. P2 sobre T2. E o que ele quer saber nessa questão? Quando a temperatura do ar voltar a atingir menos 18, por quê? Ela está 27, abriu, ficou 27 lá dentro, e vai passar a ser menos 18 de novo. Então, a ambiente, que é 27, está aqui, ou 300, tá? Ambiente, vai passar de novo para menos 18. Então, é T1 para T2, ok? Então, quando a temperatura no ar no freezer voltar a atingir menos 18, ou seja, vai ser de 27, né, Celsius, né? Vai passar a menos 18. Só que nós vimos aqui que o 27 é 300 e o 300
E o 18 passa a ser 255. Então, quando passar de T1 para T2, ele quer saber o seguinte: a pressão em seu interior será... A pressão no interior será dentro do freezer, tá? Ou seja, dentro do freezer é a T1 ou é a T2? É a T2 no caso, então o que nós vamos querer saber é a P2. Então a pergunta aqui é a pressão dentro do freezer, P2. Então como é que eu vou usar essa fórmula aqui? Eu vou isolar o P2, tá? Esse lado de cá vai continuar a mesma coisa, P1 e T1, né? Eu só vou copiar e colar. Vou até fazer questão aqui de fazer isso. Ó, vou pegar esse lado aqui, eu não vou alterar. Vou só copiar. Tá? E esse T2 aqui, tá? Eu vou multiplicar esse T2, eu vou multiplicar com o P1. Esse aqui, tá? Vou multiplicar aqui com o P1. Então, eu vou multiplicar esse T2. Bom, eu tenho quanto é o T2. Vamos lá, T2. T2, 255. Então, eu vou colocar 255 aqui no T2. Tá? O P1 eu não sei. E o T2 eu sei. Aliás, aqui, perdão, aqui, ó, eu estou multiplicando é o T2, tá? Aqui é T2. Aqui é o T1. Ah, não, perdão, aqui é T1 mesmo. Então, deixa eu ver aqui. O 255 tá certo. 250 é T2, desculpe. Aqui tá certo, é T1 mesmo. Eu apaguei, mas não precisa. Volto o T1. Então, agora eu vou lá em cima e olhar o T1. Quem é o T1? O T1 é 300. Aí boto 300 aqui embaixo. Então, ficou assim. P2 é igual a 250 sobre 300 vezes P1. 255, aliás, né? 255 dividido por 300. 255 é menor. O que eu faço? Coloco um zero e um zero aqui. 2.550 dividido por 300. 8 vezes 3 é 24. 8 vezes 300 é 2.400. Sobra, né? 0, 5, 1. Sobrou 150. O 150 é menor que 300, coloca um zero. 1.500 por 300 dá 5. 5 vezes 300, 1.500 não sobra nada. Então, deu 0,85. O quê? P1. Então, a pressão no interior é 0,85 a pressão 1. A pressão 1, lembra aqui que 1 era no ambiente. Então, a do freezer, que é a 2, a do freezer aqui, ó, é a 2, é 0,85 da P1, tá? Então, a ambiente é 0,85. Quando é 0,85, isso é a mesma coisa que 85 sobre 100. 85 sobre 100 é 85 sobre 100, que é por 100%. Então, na verdade, a pressão 2, né? A 2, que é a do freezer, é 85% da ambiente. Então, vamos olhar lá as questões e vamos analisar para ver aqui. Ó, aqui. 85% da atmosférica, que é a ambiente, tá? Então, resposta à letra D. Então, a nossa resposta... Letra D, 85%
da ambiente ou da atmosférica, que é o que ele chama a do ambiente ali. Então, resposta à letra D.